A Aprilia introduziu uma das inovações mais interessantes da MotoGP nos últimos anos, um sistema aerodinâmico inspirado na Fórmula 1, concretamente no famoso F-Duct que a McLaren utilizou. Mas atenção, porque não é uma cópia, é uma evolução. E o mais importante, é completamente legal. Ninguém pode pará-lo. Ou pode. A FIM já está observando de soslaio, os rivais protestam em particular e os engenheiros da Ducati estão puxando os cabelos. Por quê? Porque a Aprilia encontrou o santo graal da aerodinâmica. Modificar o fluxo de ar sem usar uma única peça móvel. Sem servos, sem botões, sem armadilhas. Apenas física, apenas inteligência. Apenas uma ideia tão simples e tão brilhante que ninguém mais havia pensado. 26 anos depois do primeiro título da Aprilia, em 125cc. 31 anos de história no Mundial. 112 pódios acumulados entre todas as suas categorias. Mas nunca tinham conseguido algo assim. A Aprilia nunca tinha sido a favorita. Sempre foi a pequena marca italiana, aquela que observava de fora enquanto a Ducati arrasava e a Honda e a Yamaha dividiam o bolo. Mas tudo mudou em 2026, porque a Aprilia deixou de ser a quarta em discórdia para se tornar o pesadelo de todo o grid. E fez isso com um sistema que literalmente está proibido na Fórmula 1 há 15 anos. Como é possível que uma equipe de MotoGP resgate uma ideia vetada na categoria rainha do automobilismo? Será que os comissários técnicos não perceberam? Ou talvez sim tenham percebido, mas não podem fazer nada porque o regulamento da MotoGP tem uma brecha do tamanho de um caminhão. Não estamos falando de uma conspiração, mas de algo mais sutil e brilhante, uma lacuna legal perfeitamente aproveitada. Um design tão inteligente que não quebra nem uma vírgula do regulamento, mas que muda completamente o comportamento da moto. E o melhor de tudo, não podem proibi-lo sem reescrever as regras no meio da temporada. E isso, na MotoGP, não se faz. Hoje vamos dissecar este sistema peça por peça. Vamos entender porque a Aprilia acertou em cheio. Mas não porque gastaram milhões em um aerofólio impossível, mas porque pensaram como engenheiros, não como publicitários. Vamos percorrer cada duto de ar, cada mudança de fluxo, cada décimo de velocidade ganho na reta e cada quilo de carga recuperado na curva. E no final, você decidirá se isso é a maior genialidade da história recente da MotoGP ou uma armadilha legal que merece ser vetada. Mas antes de começar, quero que me deixe uma palavra nos comentários. Uma só. A que vier à sua mente pensando neste sistema? Proibido, genial, injusto, o que for. Uma palavra apenas. E se você ainda não está inscrito, clique já no botão vermelho, pois isso vai ser uma montanha-russa técnica. Inscreva-se, pois isso é como uma curva a 300 por hora. Melhor fazê-la acompanhado. Diga-me, uma palavra? A Aprilia não chegou a esta ideia por acaso. Vem de anos de frustração aerodinâmica. Desde que a Ducati revolucionou a MotoGP com suas asas dianteiras em 2015, todas as marcas tentaram copiar o modelo. Mas a Aprilia não conseguiu. Não tinha o orçamento da Ducati, nem o departamento de aerodinâmica da Honda, nem os engenheiros da Red Bull da KTM. Então, fizeram o que sempre fizeram. Se viraram. Em 2024, um engenheiro de Noale, do qual pouco se sabe o nome, propôs algo maluco. E se, em vez de adicionar mais asas, redirecionássemos o ar que já temos? E se aproveitássemos o movimento natural da moto para mudar o fluxo sem mover nada? A ideia parecia uma loucura, mas eles a colocaram no túnel de vento. E funcionou. Para entender sua grandeza, é preciso ver como o sistema funciona passo a passo. Não é uma asa móvel. Não é um flap que se abre com um botão. É um conjunto de condutos internos escondidos dentro do carenagem dianteira, logo atrás das brânquias laterais que até agora serviam apenas para resfriar. Quando a moto está em linha reta e o piloto freia forte, a suspensão dianteira se comprime. A frente desce. Esse movimento que sempre existiu, e é inevitável, abre um canal interno que antes permanecia fechado. O ar entra por uma pequena entrada, viaja por um conduto de apenas 2 centímetros de diâmetro e sai por um orifício estrategicamente localizado logo atrás do braço oscilante. Esse jato de ar quebra o vórtice da roda traseira, reduz a pressão aerodinâmica. E de repente, a moto tem até 7 km por hora a mais de velocidade máxima sem tocar no motor. Sem mais potência, apenas com ar bem direcionado. Mas a mágica não acaba aí.
Quando a moto entra na curva e se inclina, a geometria muda. A suspensão se estende, o canal se fecha por gravidade e pela deformação natural do chassi. O ar já não pode ir para trás. Então, é redirecionado automaticamente para pequenos geradores de vórtices escondidos na cauda. E aí ocorre a transformação. O mesmo sistema que na reta te dava velocidade, agora te dá carga aerodinâmica. Até 14 kg de downforce extra em plena curva. Isso é como ter um piloto de 14 kg sentado no trem traseiro, justo quando mais precisa. Menos deslizamento, menos temperatura no pneu, mais confiança para abrir o gás antes. E tudo sem que o piloto tenha que fazer nada, apenas pilotar. Seu estilo é de manual, mas um manual escrito por um demônio. Os engenheiros da Ducati esfregam os olhos, nunca tinham visto nada igual. Um sistema puramente passivo que atua como ativo. Um interruptor aerodinâmico que não tem interruptor. Por isso, quando a Aprilia o apresentou nos testes de Sepang de 2026, ninguém duvidou que era legal. Mas todos duvidaram que fosse possível. Ninguém. Mas o que veio a seguir foi o salto para o abismo. As primeiras corridas de 2026. No Qatar, Jorge Martin, recém-contratado pela Aprilia, passou pela reta a uma Ducati oficial como se estivesse com turbo. Na telemetria, viu-se 7,2 km/h a mais em linha reta. E na curva, o pneu traseiro aguentava 3 voltas a mais que o da Ducati de Bagnaia. Parecia que tínhamos uma nova ordem mundial. E temos, mas não como esperávamos. Mas já então se viu um sintoma do que seria esta temporada. A Aprilia não ganhava por potência bruta. Não havia aerofólios gigantescos nem motores sobrealimentados. Ganhavam porque haviam entendido algo que os outros não. O ar não é o inimigo. O ar é uma ferramenta. E se você sabe usá-lo, pode mudar as regras do jogo. Eles não empurravam como os outros, não faziam alardes de cavalos, não se jogavam na frenagem sem pensar, não ultrapassavam com o ombro como se fosse um derby de rua. Eles eram cirurgia aerodinâmica. Traçavam fluxos onde outros só viam resistência. Aceleravam antes de ninguém porque tinham mais aderência. Freavam tarde, mas com uma precisão milimétrica porque a moto não perdia à frente. Seu estilo era arte, não luta, e isso, paradoxalmente, os tornou um alvo. Porque quando você é tão bom que faz os outros parecerem ruins, os outros ficam irritados. E na MotoGP, ficar irritado significa protestar perante a FIM, vazar relatórios para a imprensa, pressionar a Dorna para mudar o regulamento. A Ducati já apresentou 3 queixas informais. Gigi Dall'Igna, o gênio de Borgo Panigale, disse em particular que isso viola o espírito do regulamento. Mas em público ele não se atreve a tanto. Porque sabe que se disser alto e claro, ficará como aquele que não soube inventá-lo primeiro. A Aprilia nunca aprendeu a protestar, nunca aprendeu a lei do mais forte. Eles só queriam ir rápido. Rápido demais para o seu próprio bem. Limpos demais para um mundo que premia a astúcia acima da pureza. Além disso, havia outro fator a seu favor. A humildade. A Aprilia nunca pressionou a mídia, nunca montou uma campanha de marketing para ser a favorita, nunca deu coletivas de imprensa incendiárias. Enquanto outras equipes lutavam para ser a número 1 dentro do paddock, a Aprilia se limitava a trabalhar. E isso, em um esporte tão midiático quanto o motociclismo, os tornou invisíveis para os holofotes. Mas quando as luzes se apagam, os engenheiros continuam trabalhando. E quando as luzes se acenderam novamente em 2026, a Aprilia já havia vencido a guerra nos escritórios. Se tivessem sido um pouco mais barulhentos, um pouco mais políticos, talvez a FIM os tivesse obrigado a mostrar os planos. Mas a Aprilia era a Aprilia. E a Aprilia preferia ganhar na pista do que nos escritórios. Vamos analisar o regulamento porque é fundamental para entender tudo. O artigo 2.4.3 do Regulamento Técnico da MotoGP proíbe expressamente qualquer dispositivo aerodinâmico móvel ou que possa ser ajustado pelo piloto durante a marcha. Mas não diz nada sobre dispositivos que mudam seu comportamento pela deformação natural do chassi ou pela inclinação da moto. Esse é o vazio legal. Esse é o espaço pelo qual a Aprilia conseguiu passar um caminhão inteiro. Eles não têm peças móveis. Tudo é estático. O que se move é a moto. E a moto sempre se moveu.
O que fizeram foi aproveitar esse movimento para redirecionar o ar. É como se, em vez de construir uma represa, tivessem aprendido a nadar na correnteza. Em 2026, no GP das Américas, uma largada acidentada na primeira curva poderia ter mudado tudo. Uma Ducati toca por trás da Aprilia de Bezzecchi. Mas, ao contrário de outros anos, a Aprilia não cai. O sistema aerodinâmico, ao comprimir a suspensão com o impacto, abre o duto de forma brusca e expulsa um jato de ar que estabiliza a moto. Bezzecchi nem se abala. Segue em frente, ganha a corrida. Os engenheiros da Aprilia, no box, sorriem. Não apenas criaram um sistema para ir rápido, criaram um sistema que até protege o piloto em situações limites. Isso não está em nenhum regulamento, isso é simplesmente genial. Mas o pior não era a velocidade. O pior era o momento. Sempre que a Aprilia chegava líder no campeonato, sempre que começavam a sonhar com o número 1, aparecia uma nova protesto da Ducati, ou um relatório vazado para a imprensa, ou uma inspeção técnica surpresa. E é aí que dói de verdade. Porque se seus próprios rivais, aqueles que dominam há anos, aqueles que deveriam aceitar a derrota com esportividade, são os que te boicotam com armas políticas, contra quem você luta? Você luta contra todos. Aqui vem a parte técnica. Aqui emociona. A que poucos entendem, mas que nós vamos contar porque faz parte da verdade. O sistema da Aprilia tem 3 fases perfeitamente diferenciadas. Primeira fase, reta com frenagem forte. A suspensão dianteira se comprime mais de 15 mm. Isso abre um duto primário que capta ar a alta pressão logo atrás da entrada dos radiadores. O ar viaja por um túnel de seção variável até a parte traseira da moto. A saída está situada a 45 graus do eixo longitudinal, logo acima do braço oscilante. Esse jato de ar incide diretamente sobre a zona de baixa pressão que a roda traseira gera ao girar. O efeito é uma redução de 12% da resistência aerodinâmica total. Traduzido, velocidade máxima sem tocar o motor. Segunda fase, entrada em curva. A moto se inclina mais de 50 graus. A suspensão dianteira se estende parcialmente. O duto primário se fecha por gravidade, mas um duto secundário se abre, captando ar pelas brânquias laterais. Esse ar é redirecionado para pequenos túneis que terminam em geradores de vórtices, situados na parte traseira. Esses vórtices aumentam a pressão sobre o pneu traseiro na área de contato. O resultado é um aumento de 8% na carga aerodinâmica no eixo traseiro. Traduzido, mais tração, menos deslizamento, pneus mais frios. Terceira fase, saída de curva. A moto começa a se endireitar. A suspensão volta à sua posição original. Ambos os dutos se fecham parcialmente. O sistema entra em modo neutro, nem máxima velocidade nem máxima carga. Um equilíbrio perfeito para a aceleração vertical. Tudo isso acontece em menos de 2 segundos. E acontece em cada curva, em cada volta, durante toda a corrida. É um sistema que trabalha sem descanso, sem desgaste, sem manutenção. Apenas ar, apenas física, apenas Aprilia. E o que a Honda faz? Tenta copiá-lo, mas não conseguem, porque o sistema da Aprilia aproveita o motor de virabrequim contrarrotante que eles desenvolveram desde 2024. Esse motor gera vibrações específicas que ajudam a abrir e fechar os dutos em momentos concretos. Não é apenas aerodinâmica, é integração mecânica. A Honda não tem esse motor, a KTM também não. A Ducati poderia desenvolvê-lo, mas levaria pelo menos 2 anos. Até lá, a Aprilia já terá títulos nas vitrines. Aqui fazemos uma pausa para que você reflita. Agora pare, pense. O que você teria feito se fosse o engenheiro-chefe da Ducati? Protestar? Copiar? Desistir? Diga-me nos comentários. Uma palavra: protesta, cópia, rendição, qualquer uma. Uma única palavra. E aproveite, inscreva-se, pois este canal também quer ser aquele pequeno time que nunca desiste. Inscreva-se. Vai, me diga. Vamos continuar, porque a história não termina aqui. O Mundial de 2026 está sendo um monólogo da Aprilia. Nas primeiras 5 corridas, Jorge Martin ganhou 3 e Bezzecchi 2. As Ducati, as Honda e as KTM brigam pelas migalhas. A velocidade máxima da Aprilia é, em média, 5,3 km/h superior à da Ducati, e em curvas rápidas, a margem é ainda maior. Os pneus traseiros das Aprilia duram 3 voltas a mais do que os de seus rivais. Isso, em um campeonato onde a gestão de borracha é fundamental, é uma vantagem brutal. Mas nem tudo é um mar de rosas. O sistema tem um ponto fraco: o calor.
Em circuitos com temperaturas extremas como Sepang ou Buriram, os dutos internos podem se deformar minimamente devido à dilatação. A Aprilia trabalhou em materiais especiais, um compósito de carbono com fibras de titânio que suporta até 400 graus sem se deformar. Mas nos testes da Tailândia de 2026, uma das motos de fábrica sofreu um pequeno desgaste no duto secundário. Não afetou o desempenho, mas acendeu os alarmes. Porque se o sistema falhar na corrida, a moto perde toda a sua vantagem. É uma arma de 2 gumes, um bisturi afiado, mas frágil. E então vem a questão ética. É justo que uma equipe vença por uma brecha legal? Ou é simplesmente inteligência aplicada? Na história do motociclismo, os grandes domínios sempre foram precedidos de inovações controversas. A Ducati ganhou títulos com o Roll Shot, um sistema que abaixava a suspensão traseira na largada. A Honda dominou com as suspensões ativas nos anos 90. A Yamaha revolucionou o motor cruzado. Todas foram criticadas em seu momento. Todas foram proibidas depois. Mas nenhuma foi vetada enquanto dava vantagem. Porque na MotoGP, enquanto você não quebrar a letra da lei, pode quebrar o espírito. E a Aprilia entendeu isso perfeitamente. Há uma imagem que resume sua temporada. Jorge Martin no box, com um sorriso de orelha a orelha, vendo a telemetria enquanto os engenheiros da Ducati se agarram à cabeça. Essa imagem se repete todo domingo. E não é por acaso. É o resultado de anos de trabalho silencioso, de investimento em P&D, de engenheiros que não dormem. A Aprilia não ganhou por sorte, ganhou por méritos, mas também por um regulamento que ainda não soube fechar a porta. O que nos ensina sua história? Que o mundo do motor não é apenas potência e pilotos, também é engenho, também é brechas legais, também é atrever-se a sonhar onde outros só veem problemas. A Aprilia tem sido durante anos a marca pequena, a que comprava motores de outros, a que sobrevivia com orçamentos risíveis. E agora, com um sistema que ninguém pode copiar, se plantou no mais alto. Isso não é apenas um grande time. Isso é uma lição. E as lições às vezes doem mais do que uma derrota, porque os campeonatos se ganham com sorte, com empurrões e com orçamentos milionários. O respeito, por outro lado, conquista-se como a Aprilia conquistou, curva a curva, ano após ano, duto de ar após duto de ar. Eles não derrubaram ninguém, não protestaram contra ninguém, não vazaram relatórios para a imprensa, apenas trabalharam. E o trabalho bem feito no final sempre vem à tona, mesmo que os rivais reclamem, mesmo que os comissários técnicos olhem de lado. Embora os jornalistas digam que deveria ser proibido, agora vem a parte mais polémica, a que mais dói. A que as equipes rivais não querem que você saiba. Este sistema não é apenas legal, é imparável. Porquê? Porque qualquer tentativa de proibi-lo agora exigiria uma votação unânime da Comissão de MotoGP. Essa comissão é formada pela FIM, Dorna e a Associação de Equipes. E quem faz parte da Associação de Equipes? Aprilia. Ou seja, a Aprilia tem voz e voto. Eles não vão votar contra a sua própria inovação. Então, enquanto eles não quiserem, o sistema continua. E eles não vão querer, nem nesta temporada, nem na próxima. Porque já anunciaram que em 2027, quando entrar o novo regulamento de aerodinâmica reduzida, adaptarão o sistema às novas normas. Não é um remendo, é uma filosofia. A Aprilia entendeu que o futuro do motociclismo não está em mais cavalos, mas em mais inteligência. E o que diz a FIM? Em público, neutralidade. Em privado, preocupação. Porque se a Aprilia ganhar o Mundial de 2026 com este sistema, todas as marcas exigirão poder desenvolver sistemas semelhantes. E isso abriria uma guerra tecnológica que tornaria um esporte já caro ainda mais caro. Mas também é verdade que essa guerra tecnológica é a essência do MotoGP. Sem inovação, isso seria um campeonato monomarca. E ninguém quer isso. Nem os pilotos, nem as equipes, nem os fãs. Os fãs, precisamente, reagiram de maneira dividida. Nas redes sociais, há 2 lados claros. Uns dizem que isso é trapaça, que a Aprilia se aproveita de uma brecha legal, que deveriam desclassificá-los. Outros dizem que é a maior genialidade técnica desde a chegada dos aerofólios. Que se a Ducati não foi capaz de inventá-lo, que se dane. Que a competição é assim. E, no fundo, os que mais protestam são os que mais medo têm. Porque ninguém protesta contra um sistema que não funciona. Protesta-se contra o que funciona bem demais. E este sistema funciona. Funciona tão bem que assusta. Dani Pedrosa nunca ganhou um campeonato na MotoGP, mas a Aprilia pode ganhá-lo. E o fará com um sistema que nasceu da mesma necessidade, superar as limitações. Pedrosa superou seu físico.
A Aprilia superou seu orçamento. Ambos são exemplos de que o talento e a engenhosidade podem mais que o dinheiro. Mas há uma diferença. A Pedrosa faltou a moto. A Aprilia sobrou a cabeça. E agora, depois de tudo isso, depois da análise técnica, das velocidades em linha reta, dos quilos de carga, das protestas da Ducati e do sorriso do Martin, depois de tudo, para você, este sistema deveria ser proibido ou é a maior genialidade da história recente da MotoGP? Responda-me com uma única palavra nos comentários: proibido ou genial? Mas sabemos os dois que é genial. Todos nós que entendemos de engenharia sabemos que é genial. Porque a inovação não se veta, se admira. E se não, que digam a Gigi D'Aligna, que há anos inova sem que ninguém o chamasse de trapaceiro. E se você chegou até aqui, é um dos nossos, dos que entendem que a engenhosidade merece mais do que uma protesto. Então você já sabe. Inscreva-se se acredita que a tecnologia limpa é o futuro da MotoGP. Dê um like se aplaudiu quando viu a primeira velocidade máxima da Aprilia em Sepang. E compartilhe este vídeo com alguém que ainda acredita que a Ducati é imbatível. Porque os títulos são conquistados com orçamento, sim, mas também com ideias. E a Aprilia teve a melhor ideia da última década. Eu me despeço, pela Aprilia, por aqueles que nunca tiveram o maior orçamento, mas nunca deixaram de sonhar. Pelos engenheiros anônimos que passam noites em claro no túnel de vento. Por aqueles que acreditam que o ar não é um inimigo, mas um aliado. Nos vemos na próxima curva. E cuidado, que a Aprilia cinza é mais rápida que nenhuma.